o Lula torna-se efetivamente o candidato mais viável para as próximas eleições, que eu não vou falar 2022, a gente pode ter antecipação das eleições, e está se formando ao redor do ex-presidente Lula hoje uma corrente de apoiadores que é muito importante. Aos poucos, jornalistas, formadores de opinião e até mesmo políticos que antes eram oposição já começam a trabalhar a ideia de que o ex-presidente Lula é a melhor opção para o Brasil. Isso é uma coisa muito fácil agora, porque vejam bem, para um jornalista virar e falar, veja, isso é uma coisa inclusive que você pode usar para falar com seu amigo bolsonarista. O cara que não gosta do Lula, para hoje ele falar que gosta do Lula porque agora tudo foi desmentido é muito fácil. Então muitos jornalistas que precisavam de um motivo para pular fora desse discurso anti-Lula, muitas pessoas que precisavam de um argumento para pular fora do antilulismo, porque já percebem que o Lula é mais viável, agora com essa decisão do STF que deu ao Sérgio Moro a derrota como juiz ladrão, ficou muito fácil para grupos de poder simplesmente abandonarem o antilulismo. E o resultado dessa decisão do STF, e agora uma decisão que não tem mais recurso, porque já é majoritária no pleno do STF, o resultado dessa decisão é que muitas pessoas estão simplesmente se declarando lulistas. Se declarar contra o Bolsonaro é muito fácil. É insignificante. Agora, as pessoas estão se declarando lulistas. Nós temos que dividir a elite em dois blocos de elite. A elite capaz de privatizar os Correios, por exemplo, que é uma pequena, assim, uma quantidade muito insignificante de pessoas que têm esse potencial financeiro de comprar uma Petrobras, de comprar os Correios, e uma elite que tem dinheiro para vender para brasileiros, donos de supermercados, donos de grandes empresas. Essa elite que quer privatizar os Correios, essa elite que quer privatizar a Petrobras, ela ainda está no antilulismo, ou seja, o antilulismo só existe por causa do radicalismo, da estupidez da cabeça de algumas pessoas e por causa dessa elite que quer manter, obviamente, as privatizações. Nós temos o interesse internacional da colonização do Brasil. Esse interesse internacional da colonização do Brasil, ele ficou limitado às superigrejas, como as igrejas que têm dono, como do Silas Malafaia, porque essas igrejas elas estão conectadas a um controle vindo de fora, né, de Israel especificadamente, e essas igrejas trabalham pelo bolsonarismo por causa da colonização do Brasil. Brasil rural, sem indústrias. Algumas empresas brasileiras que vendem para fora ainda estão vivendo essa ideia, ruralistas, e algumas empresas brasileiras que vendem para fora ainda estão vivendo essa ideia de que Bolsonaro é uma boa opção, porque vai liberar desmatamento do Amazonas. Só que está cada vez mais difícil, porque apesar de que os ruralistas estão tendo determinadas concessões, ao espalhar no mundo inteiro o que está acontecendo no Brasil, o Brasil já começa a sofrer um perigo de embargo. Se o Brasil sofrer, por exemplo, o embargo dos seus produtos agrícolas, os ruralistas eles vão ter um prejuízo gigantesco. E esse risco, ele já é um risco eminente. Então, nós temos hoje uma pequena parte da elite que está fechada com Bolsonaro. Essa elite da colonização, que controla algumas igrejas, não todas, controla alguns líderes de igrejas, porque sempre é possível imaginar o rompimento dessas igrejas, das igrejas menores com as maiores. Então vamos imaginar, olha, tudo bem, tem um pastor que é muito querido aqui na cidade de Ponte Nova, é da Assembleia do Silas Malafaia. Ele não concorda mais com isso, ele simplesmente pula fora e fica com a igreja dele. Né? Fala, fiéis, vamos pular fora, porque está sendo uma grande farsa, etc. e tal. Então, existe a possibilidade desses líderes religiosos insistirem no Bolsonaro e, com isso, simplesmente despedaçarem as igrejas, mas existe essa possibilidade também de que essas igrejas comecem a minguar a partir do momento em que toda a imprensa comece a divulgar o que está realmente acontecendo. A ideia de ruralizar o Brasil, que é uma ideia que a própria Rede Globo está trazendo há um certo tempo, a Globo é pop, etc. e tal, o agro é pop, toda essa ideia de ruralizar o Brasil, essa ideia não deu muito certo. Não há que se discutir que o setor rural é importante, mas ele não pode
ser exclusivo, ele não pode substituir a indústria. Então, quando a gente pensa as elites, a gente tem que levar em conta o fato de que o real está desvalorizando, as elites estão perdendo dinheiro e a pequena parte da elite que ainda continua ganhando dinheiro está temerária. E a única parte da elite que continua fechada com o Bolsonaro é a elite que tem medo de ir para a cadeia, que são donos de igreja, são essas pessoas.